Olá, amigos do Área Militar. Hoje vamos falar um pouco sobre um tema bem complexo, que foi também palco de discussão durante a campanha à presidência no ano passado aqui no Brasil. E trata-se também, na atualidade, de um tema muito discutido no cenário internacional e que coloca aí um alerta ao Brasil. Com toda certeza, trata-se de um jogo de xadrez no momento atual que o Brasil vivencia nesse cenário internacional. Então esse é o podcast Militar 3 e vamos iniciar o tema Ameaça à Soberania Brasileira no triplo A. E vocês podem estar me perguntando, o que é exatamente esse triplo A? É um cenário de guerra? É uma ação militar como no filme Triplo X? Daí que vem o nome? Não, com certeza não. Essa teoria, chamada de triplo A ou também de corredor AAA, os 3 As, foi proposta por um ambientalista colombiano chamado de Martin von Hildenbrand, que conceitua um gigantesco corredor ecológico que abrange cerca de 135 milhões de hectares de floresta tropical. Então, é um espaço muito grande que está sendo rotulado e que vai de aproximadamente dos Andes ao Atlântico. Então, ele passa pela Amazônia. Por isso que o termo é triplo A, ou corredor AAA, pois ele cruza os Andes, o Atlântico e a Amazônia, certo? Mas que na prática essa questão chegou à tona numa proporção gigantesca, né? E também eu pergunto, o que o setor ou ramo militar brasileiro tem a ver com isso? Estamos aqui tratando de um tema militar? Sim, é um tema militar. Quando Hildenbrand se encontrou com o presidente colombiano, o Juan Manuel Santos, em 2015, ele debateu sobre esse tema e indicou em um sobrevoo na região e também através de mapas digitais diversas áreas protegidas que poderiam formar um corredor ecológico que ajudasse, entre aspas, a proteger aquele ecossistema. Aí você for parar para pensar, de fato essa proposta ela alegrou diversos políticos e nações, óbvio. Então esse corredor encontra-se também em território brasileiro, que varia do estado do Amazonas, Roraima e Amapá. No papel, isso soa como perfeito do ponto de vista dos ambientalistas, dos ativistas e aqueles outros defensores do meio ambiente. O que carece de prestígio isso não são esses indivíduos que estão tocando o barco. São os políticos e as autoridades de nações que sempre estiveram de olho em nossa Amazônia, nosso território sagrado conhecido como selva, Então, durante a campanha à presidência, muitos criticaram Bolsonaro, muitos foram rígidos com Bolsonaro, porque ele alegou que a proposta desse corredor A seria uma iminente ameaça à soberania e estabilidade do Brasil. Sem sombra de dúvidas, isso representa uma ameaça ao Brasil. Com toda certeza. E ao passo que cedêssemos 1 centímetro diante desse projeto, seriam milhões de centímetros para reverter possíveis domínios internacionais em solo brasileiro. Então, algo que parece banal, ele se tornaria uma bola de neve em que comprometeríamos a nossa soberania diante de possíveis invasões na Amazônia, na região ali do triplo A. Então, quando essa proposta ela chegou não oficialmente no governo de Dilma Rousseff, de primeira a posição do governo brasileiro foi de repulsa ao tema. Porém, olha, veja bem a mudança de cenário que ocorreu. Depois de um tempo, saiu Dilma e entrou o quê? Quem? Temer. Depois de algum tempo e conversas entre os governos colombiano e brasileiro, que vejam só, quem está mais interessado nesse triplo A? O colombiano, Juan Santos. Não é à toa que a Colômbia tem uma grande parceria econômica, militar com quem? Com os Estados Unidos.
então, um secretário de biodiversidade no Ministério do Meio Ambiente aqui no Brasil, José Pedro Costa, ele deu para trás da posição inicial do governo, que ele também fazia parte do governo da Dilma Rousseff. Em uma entrevista, ele afirmou que apesar de não ver resistência à ideia, vejam só, a forma como foi comunicada, a princípio, havia sido impositiva ao governo e por isso rejeitada inicialmente. Aí ele coloca o quê? Não haveria possibilidade de sucesso da forma como está colocada. Não vejo que produziria os resultados que queremos. Enquanto ideia é absolutamente válida, mas precisamos conversar sobre a formulação, pois definir o território em país dos outros é algo complicado. De certa forma, a flexibilidade ela foi muito mais acentuada do que a posição dele e do governo Rousseff anterior. E a fala do governo foi assustadora, dentro das Forças Armadas e de políticos defensores do Brasil. Então, do ponto de vista estratégico, para as Forças Armadas brasileiras, isso soa como ameaça à integridade soberana da nação. Seria você o quê? Entregar uma parte do seu sítio, da sua fazenda, de um terreno que você tem para o seu vizinho, sem mais sem menos. E o que foi recentemente divulgado na mídia é que os oficiais de Estado-Maior das Forças Armadas estão muito preocupados com o movimento, que pode ser uma das mais preocupantes hipóteses de conflito do Brasil. Porque aí, meu amigo, não vai haver o que? Alianças, não vai haver o que? Prestígios de outros países, ajuda humanitária, ajuda com recursos. Isso vai ser o que? Passado. E o tema tão sério, é uma problemática tão séria que há pelo menos uns 5 meses atrás, o ex-comandante do Exército, o general Vilas Boas, ele postou no seu Twitter um alerta claro. Ele colocou assim, é uma questão de soberania. Minha missão como comandante do Exército Brasileiro, preocupado com interesses nacionais, é indicar os riscos dessa proposta para o país. Precisamos discutir profundamente com a sociedade, nossa sociedade. Ele deixou bem claro, nossa sociedade. Então a questão de invasão e domínio do território amazônico não está limitado somente ao AAA. Há anos, na verdade, a Europa vem implicando discussões na ONU e até mesmo parcerias com o Brasil, para o que, aos poucos, marcar território na região. E um dos argumentos dos europeus vem da ideia de proteger indígenas que aqui ainda permanecem, principalmente aqueles que não têm qualquer contato com a civilização moderna, como a tribo Yanomami, aqueles povos que habitam a região brasileira e da Venezuela. Porém, essa região dos indígenas está localizada em reservas naturais de metais raros e de grande valor no mercado internacional. Então, de fato, esses argumentos não surtiriam efeito no Brasil, que, graças a Deus, teve governadores e políticos que combateram esse mau domínio sobre a região. E existem diversos outros casos de tentativa de usurpar a Amazônia dos brasileiros. Em 1850, Matthew Maury propunha a ocupação dos Estados Unidos na Amazônia. Sabe qual o motivo? Somente para expandir a produção de algodão americano. O que seria? Seria uma saída para deslocar escravos no sul dos Estados Unidos para a Amazônia, servindo de porto escoador de monocultura escravista. E é claro que evitaria o quê? A guerra civil que ocorreu nos Estados Unidos. Com toda a certeza, nossos militares do alto comando estão preocupados com os debates. A intenção não é proteger o corredor ecológico, é fachada para a ocupação de nações e angariar capitais, com exploração de minério, com a exploração predatória, né? E que, visualizando bem essa questão e pesquisando mais a fundo nessa questão, alguns setores da igreja, aliados a movimentos sociais e partidos de esquerda, integrantes do chamado clero progressista, usariam esse tema para criticar o governo Bolsonaro,
e obter o quê? Comoção internacional a favor dos ambientalistas, que na verdade é a favor dos dominadores de terras, né? E vamos deixar bem claro que, segundo a ONU, a comunidade internacional ela deve conhecer o princípio da responsabilidade de proteger. E quando um Estado não é capaz disso, ou não assume a responsabilidade de aplicá-lo, aí sim recai sobre a comunidade internacional. E, de fato, o que as outras nações sabem do Brasil? Carnaval, mulheres, selva, praia? Na verdade, eles não sabem absolutamente nada, né? Quem tem conhecimento sobre a nação é o próprio brasileiro. E é através dele que qualquer decisão deve ser tomada. Não é porque vivemos numa república que governantes tomam as rédeas. Pelo contrário, eles são passivos da voz do povo, que é a voz de Deus. Então você vê a Europa. Que moral eles têm, que eles possuem, para botar o dedo no Brasil e dizer que não cuidamos de nossa Amazônia, de nosso povo? Temos nossos defeitos, como qualquer outra nação. Não é possível, com 100% de operacionalidade, protegermos e fiscalizarmos toda a região, todo o AAA, Amazônia. Temos cerca de 15 mil quilômetros de fronteira terrestre. É inadmissível a intromissão externa aqui no país. Muitos políticos e cidadãos vêm criticando as Forças Armadas ou a Polícia Federal, que é incumbida de fiscalizar as fronteiras. Ocorre que o déficit dos militares e agentes federais é tão grande que sobra uma sombra de mais vulnerabilidade na nossa fronteira. Então os nossos militares são os mais capacitados do mundo, sem dúvida, para operar em qualquer ambiente, principalmente em selva. Mas ninguém pode estar ao mesmo tempo em 2 ou 3 lugares. Alguns dizeres no passado que levantaram um pouco o temor em relação à soberania brasileira é a frase de algumas autoridades internacionais, de alguns países, de algumas organizações, que até colocam que alguns países deveriam abrir mão de sua soberania em favor dos interesses globais. E uma outra afirmação foi feita, que foi tão rude ao Brasil, foi do ex-presidente russo, Mikhail Gorbachev. Ele falou que o Brasil deve delegar parte de seus direitos sobre a Amazônia aos organismos internacionais. É o que eu chamo de comunismo sem freio. É importante ressaltar o que os europeus fizeram para coibir o desmatamento, a caça ilegal e a expansão urbana na Europa. O que os americanos fizeram para coibir a matança indígena, esterilizar mulheres indígenas, destruir outros povos de fronteira, como os mexicanos. Então eles não têm moral alguma ou argumentos para impor qualquer domínio sobre a Amazônia. Mesmo que faltem recursos e investimentos, nossas forças armadas estão sempre prontas para agir a qualquer previsão de ameaça ou ameaça iminente de nosso território e povo brasileiros. Esse próximo tema, direitos humanos, é mais um adendo ao vídeo que eu postei ontem, certo? Muitas pessoas criticando o vídeo, falando que eu era partidário, porém eu sou totalmente apartidário. O meu único partido é o Brasil. Eu quero o bem do povo brasileiro, quero o bem da nação, quero a saúde da nação brasileira. Então, se for preciso ter uma certa posição, é minha questão pessoal e não do canal. O canal ele é imparcial. Quando eu coloco vídeos aqui é de forma que atender à demanda do pensamento crítico para que vocês recebam informações e busquem saciá-las de forma que pesquisando, indo atrás, buscando mais vídeos para o que? Saciar, alimentar a sua sede de pensamento, a sua sede de conhecimento. Então o que eu quis colocar ali sobre os direitos humanos é uma crítica que vai implicitamente sobre a relação dos direitos humanos com a vida. E como é possível eles serem a favor disso, sendo que muitas vezes eles estão criticando a situação de calamidade da segurança pública, diante dos fatos em que
há troca de tiro entre militares, entre policiais, entre forças armadas e criminosos traficantes, sendo que o apoio ele é ínfimo, ele é mínimo para os militares. E não vejo como pode ser inserido um direito humano para o cidadão de bem e para o criminoso. Para mim é inversamente proporcional. Não há possibilidade de haver uma balança estável, equilibrada, que os direitos humanos ofereçam dignidade ao cidadão de bem, que foi vítima do criminoso, e ao criminoso, que foi ator, que foi responsável pelo crime, pela ação praticada contra a vítima. E com toda certeza, os direitos humanos são essenciais numa nação, para que o Estado democrático ele seja eficiente, ele seja eficaz, efetivo. Sem direitos humanos, possivelmente haveria um descontrole total. Porém, a relação é pessoas, direitos humanos. Quem compõe os direitos humanos? São as pessoas. As pessoas, elas podem ser manipuladas. As pessoas, elas podem ter uma parcialidade muito grande. Os direitos humanos estão no papel. Quem coloca isso em prática são as pessoas. Então, não estou, no vídeo que eu coloquei, não estou criticando a formatação completa dos direitos humanos, mas sim as pessoas que usam os direitos humanos para infligir certas parcialidades e certezas contra vítimas, contra militares que estão arriscando a própria vida em prol da segurança e do bem comum, que os direitos humanos eles estão sempre pregando como bases de uma sociedade. Espero que os senhores tenham gostado desse podcast 3. São temas complexos, são temas desenvolvidos para fomentar o conhecimento dos senhores, e eu quero dar aqui uma sugestão para que busquem mais sobre esses temas e para que possamos debater aqui nos comentários, discutindo sobre tais temas, que isso é muito prazeroso e muito proveitoso para o enriquecimento humano de cada um. Espero que os senhores tenham gostado desse podcast.